Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindo ao projeto Escola na Web. Hoje nós vamos estudar separação de misturas, tá? Então, dando sequência ao nosso curso regular de Química, vamos ver em detalhes, pessoal, separação de misturas, que também é um foco de questões do Enem também. Precisamos entender os processos, nada de decorar nome, vou memorizar, separar um sólido do outro sólido, vou memorizar como é que separa um líquido heterogêneo, nada disso. Nós vamos entender cada etapa do processo de maneira que vai ficar natural. Você vê uma mistura, você já sabe como proceder a separação dela, tá? Assim como você faria se estivesse num ambiente prático de laboratório. Então, nessa aula nós vamos ter que mencionar algumas estruturas de laboratório que vai ser legal para vocês guardarem os nomes também, tá? Então, vocês não vão estar vendo na prática, mas vocês vão entender o processo, como é que ele se desenvolve e como é que ele possibilita separar materiais. Para começo de conversa, gente, nós temos que mencionar que na natureza é uma exceção a gente encontrar substâncias puras, né? O que a gente encontra em geral são substâncias misturadas, tá? Então, todos os materiais que a gente vê, ele vai ter substâncias diferentes que estão unidas ali, dando aquele aspecto do material. O que a gente chama de mistura, que pode ser homo ou heterogênea, né, gente? Se eu vejo uma fase é homo, se eu vejo duas ou mais fases é heterogênea. A questão é a seguinte: na química, gente, no laboratório, muitas vezes nós vamos precisar separar esses materiais. Nem só num laboratório de química, mas até para uma aplicação industrial, para uma aplicação comercial. Vocês querem um exemplo? A água que nós coletamos de rio e fazemos tratamento em estações, né? Que as pessoas tratam, que as empresas tratam em estações. Essa água tem contaminantes sólidos, tem contaminantes líquidos. Então, ela tem que passar por todo um processo de separação para que ela chegue e possibilite o nosso consumo sem riscos, correto? E para isso, gente, vamos usar desses conhecimentos aqui que nós vamos ver passo a passo. Eu quero falar primeiro de misturas heterogêneas. O livro, gente, geralmente os livros didáticos não separam os procedimentos para homogênea e para heterogênea. Eu vou separá-los por uma questão didática. Então, se você pegar no seu livro e ver lá, eu vi tudo em sequência, não está na mesma sequência do professor ali do Marcos. Vocês vão ver que essa sequência eu coloquei porque eu considero ser mais fácil de entender, tá? Então vamos lá, vamos falar de heterogêneas primeiro. Tem duas ou mais fases, beleza? Marcos, mistura heterogênea. Pode ser um sólido com outro sólido, pode nada? Pode. Pode ser um líquido com outro líquido, não pode? Pode ser um sólido com um líquido, tudo isso. Vamos começar aqui, gente. O primeiro processo que nós vamos ver, que é bastante básico, é a chamada decantação, pessoal. Ó, decantação. No que consiste a decantação? Bom, a decantação ela consiste em separar duas substâncias numa mistura, duas ou mais substâncias, tá? Geralmente são duas porque é um processo simples. Por uma questão gravitacional em questão de densidade, tá, gente? Então a substância mais densa desce e a substância menos densa sobe. Com isso eu consigo depois separar essas duas, né? Então imagine uma situação aqui. Eu posso ter sólido em líquido. Mas como que seria isso? Vamos supor areia dispersa em água, tá? Então é um sólido areia que está disperso em água. Você está vendo aquelas partículas. Só que a areia tá nadando ali, tá? Ela está nadando na água, flutuando. Se você descansar aquele copo, essa areia vai descer e vai possibilitar a separação dessa mistura heterogênea. No caso de líquido-líquido, um exemplo, água mais óleo aqui, por exemplo, gente. A água mais óleo seria um exemplo. Você mistura água com óleo e passa a colher. Vai ficar um líquido leitoso, ou seja, gotículas de óleo estão dispersas na água. Se eu deixar acalmar, o óleo sobe e facilita a separação, tá? Em laboratório, geralmente nós usamos dois procedimentos. Ou através do que a gente chama de funil de Brombo, tá? Ou o que a gente chama de sifonação. Geralmente líquido, gente, por exemplo, água e óleo, nós vamos fazer através do processo de separação de líquido-líquido. Então, por exemplo,
pegamos aqui nossa água com óleo, tá? Pegamos aqui nossa água com óleo, colocamos no funil de bromo. Funil de bromo é uma estrutura, ele é um tipo de balão de vidro, tá, gente? Com uma saída e uma torneira que se abre quando nós queremos tirar o líquido. Então, essa torneira vai permanecer fechada durante o procedimento. E esse aqui é um suporte universal. Nada mais é que uma garra que vai segurar o funil ali, tá, gente? Nada demais. Então, beleza. Eu peguei lá minha água e óleo, tá aquele líquido leitoso misturado aqui nesse meio, deixo descansar. Depois de alguns minutos, eu reparo que aqui em cima tá límpido, tá? E aqui embaixo tá límpido também. Aqui em cima tá quem, gente? O meu óleo, que subiu, menos denso. E aqui embaixo tá minha água. Bom, agora eu posso proceder à separação dos dois. Eu vou abrir essa torneira até coletar toda essa água, tá? Nessa zona aqui, gente, ó, intermediária, eu posso rejeitar para não correr o risco de ter os dois ainda misturados. Eu vou rejeitar um pouco em outro frasco e depois vou coletar o óleo separado. Opa, eu consegui separar os dois de uma maneira bastante simples usando o processo de decantação em algumas vidrarias de laboratório. Beleza? Tá, Marcos. E esse tal de sifonação? O que é isso? Gente, a mesma decantação, tá? Só que aqui o que eu faço? Aqui eu tenho sólido disperso no líquido, tá? Então, aqui, ó, vamos imaginar nossa areia dispersa em água, tá? Eu vou deixar isso aqui descansar. O que vai acontecer com essa areia, pessoal? Aqui, ó, a areia toda no fundo do meu recipiente. Eu, através da aplicação de uma pequena pressão aqui, ó, eu consigo transferir o líquido sobrenadante para o outro recipiente. Com isso eu separei a minha água, obtive uma água pura, tá? Marcos, o que fazer com a areia? Essa areia aqui vai ficar molhada, não vai? Vai, eu posso proceder aí eu posso depois secar essa areia. Eu quero obter a areia pura, eu vou colocar essa areia numa estufa, eu vou colocar ela num ambiente ou até embaixo do sol para poder secar essa água que ficou de resto aqui. Mas o que me importa é que eu obtive água pura e depois eu posso purificar essa areia também. Isso aqui é o chamado sifão, tá? Sifão nada mais é que um pequeno instrumento em formato de mangueira curva, tá? Em que eu consigo aplicar uma pressãozinha para fazer como se fosse a chupeta que a gente faz de gasolina para passar de um carro para o outro. Aqui eu faço um processo que eu vou transferir o líquido separado, tá? Próximo procedimento aqui que nós temos a centrifugação. Centrifugação, o nome já indica, centrifugar, ou seja, uma fuga do centro, né? Nós vamos pensar assim. Como é que isso é feito? Ele é um processo de separação de sólido e líquido, tá, gente? Sólidos dispersos no líquido, eu preciso separar isso. Marcos, nesse caso eu poderia usar a decantação, mas observe, gente, vou citar um exemplo aqui. Sólido e líquido a gente consegue usar a decantação, mas imagine um exemplo aqui que eu dei. O sangue, ele é formado por elementos sólidos, tá, gente? Não se engane, aquele vermelhinho ali são elementos sólidos, tá? Em um líquido que a gente chama de plasma, tá? Que a composição principal é água, beleza? Se eu quero separar esse sangue, eu deixo o sangue decantando, ele vai coagular, ele vai perder a condição. Imagina um laboratório de análises clínicas, um laboratório de saúde, eles precisando decantar o sangue, isso não existe, né? Então eles vão precisar de uma forma de separação mais rápida, mais eficiente para trabalhar aquele sangue, para separar ele e já mandar para analisar, para saber as condições daquele sangue. Então precisa de um sangue íntegro, tá? Então o sangue é um exemplo claro. Em biologia molecular, gente, isso aqui é usado demais para separar DNA de líquidos, tá? Então o DNA ele é um sólido que fica disperso na água quando ele é extraído da célula, fica disperso no citoplasma da célula. Centrifuga é onde tem o DNA aqui no fundo. Então, mas como é que funciona esse processo? É um processo de centrifuga, tá? Ou seja, nós vamos pegar, geralmente ele é feito através de equipamento. Existem manuais que você gira na mão, mas hoje em dia os laboratórios já têm um automático. Ele é selecionado no visor, o RPM, tá? A quantidade de rotações por minuto, tá, gente? Quantas vezes ele vai rodar por minuto. Isso vai variar do material. Quanto mais resistente, quanto menos pesados são esses elementos sólidos, maior vai ser o RPM que eu vou precisar. Mas isso é um detalhe.
Beleza, então o que eu faço? Eu ajustei o RPM, essa máquina aqui já tem 2 tubinhos, tá? Coloquei meus tubinhos, então um tubo com sangue e tubo com sangue. Poderia ter um tubo só no lado e ficar desbalanceado, esse tubo ia sair voando. Então nós colocamos um tubo em cada lugar quando a gente está no laboratório, tá? E vamos girar as setinhas vermelhas indicando o giro. Isso aqui vai pegar a velocidade de RPM indicada para o aparelho e por um tempo ele vai fazer esse procedimento. Quando esse aparelho, pessoal, estacionar, quando esse aparelho aqui estacionar, a força centrífuga agiu nesse líquido. Existiam alguns elementos sólidos dispersos aqui no nosso sangue, tá? Que é aquele que dá a cor vermelha para o sangue. Agora, pessoal, eles vão ocupar o fundo do tubo, ó. Por quê? Porque a força centrífuga empurrou eles para o fundo do tubo. Aqui eu tenho um líquido claro, tá? Claro amarelado, que é o meu plasma, e os meus elementos sólidos, células, em geral, algumas proteínas grandes, vieram tudo parar nesse fundo. Agora eu posso separar esse plasma, analisar esse plasma e depois analisar essas células no microscópio também. É assim que é feito num laboratório que analisa sangue, tá, gente? É esse aqui o procedimento. Então, centrifugação é um processo de separação de sólido e líquido, no qual eu aplico uma força centrífuga por meio da rotação e separo esse sólido, beleza? O sangue é um exemplo clássico, tá? Embora vários outros materiais vão passar por esse mesmo procedimento. Filtração, estava sentindo falta dessa aí. Filtração para sólido líquido aqui, galera, né? Então nós temos sólidos dispersos em líquido de maneira heterogênea, estou vendo mais de uma fase, tá? Mas a água, eu não vejo 2 fases. Se você colocar contra a luz, você vai ver partículas, sedimentos nessa água da torneira, tá? Por isso que nós filtramos a água da torneira. Ali é um exemplo clássico de filtração, tá? Ali nós usamos uma vela. Gente, o que é uma vela? A vela é uma pedra cheia de poro. A água passa, mas o resíduo sólido agarra, porque ele tem um diâmetro maior que os buraquinhos, que os poros. É isso que a gente faz no filtro, tá? Aqui, gente, vamos ver 2 formas que a gente faz em laboratório, tá? Nós temos 2 tipos de filtração que nós fazemos no laboratório, simples e a vácuo. Vamos entender a diferença entre as duas e como esses procedimentos são feitos. Aqui eu tenho um becker, gente. Um becker é um copo de vidro que eu tenho no laboratório, tá? Aqui eu tenho um funil comum, funil geralmente um funil de vidro, e um papel de filtro. Mas que papel de filtro é esse? Igualzinho aquele papel que a gente usa para preparar café, tá? Só que ele vai ter uma porosidade que a gente vai comprar conforme o tamanho das partículas do material que a gente quer separar. Mas é um papel de preparar café que a gente tem no laboratório, tá? Beleza. Eu coloco o papel lá. Eu venho aqui, gente, jogo a minha mistura com os sedimentos. Os sedimentos vão ficar aqui, ok? E aqui eu vou descer o meu líquido. Simples, né? Marcos, e essa tal de a vácuo aí? Bom, pensando em acelerar esse processo, imagine que você tenha muita coisa para filtrar. Então você vai ficar o dia inteiro no laboratório para filtrar 3 copinhos desse aqui às vezes. Então, como é que eu vou acelerar isso? Eu estou com 20 litros para filtrar de água com sedimento, por exemplo. Beleza, vamos fazer um sistema a vácuo. Como é que é isso? Ele é idêntico a esse aqui, só que eu vou aplicar o vácuo, gente, para que esse líquido aqui de cima ele seja acelerado para o fundo do meu agora Erlenmeyer. Então nesse aqui nós usamos Erlenmeyer por conta do encaixe, que ele tem uma boca aqui, um gargalo fino, tá? Então nós temos um Erlenmeyer fechado, tá? Com tampa. Aqui, um funil que agora a gente chama de funil de Bichner, tá? Mas preciso guardar esses nomes? Não, tá? Mas eu preciso exemplificar para explicar o processo. Mas isso aqui não precisa decorar nada disso. Se você for seguir carreira em química ou qualquer área correlata, você vai aprender isso aqui no ensino superior. Mas você precisa entender o processo. Então esse aqui é um funil que a gente chama de funil de Bichner. E ele tem aqui um papelzinho de filtro, tá? Mesmo esquema do outro. Qual que é a diferença? Aqui ele tem uma saída, ó, uma mangueirinha, gente, tá? Por onde o ar vai sair. Não tem ar aqui dentro? Eu quero tirar esse ar aqui de dentro, ó. Quero tirar esse ar. E como que eu faço isso? Eu conecto esse ar, gente. Eu vou conectar esse ar aqui
no meu tubo aqui, ó. Eu tenho um tubo externo que eu vou conectar. E como que esse tubo funciona? Ele é um tubo de vidro no qual a água entra por cima, tá? A água se espalha por ele aqui, tá? E a água volta por aqui e sai por baixo, ó, tá? Entra água, sai água mais ar aqui de dentro. Por quê? Porque o ar entra pela mangueirinha, inunda o meu frasco e a água, como tem aceleração gravitacional, vai arrastar esse ar aqui no tubo e vai levar o ar embora. Levou o ar embora que está vedado, não entra mais ar. Formou-se um vácuo. Agora, pessoal, você já viu quando forma o vácuo que suga, né? Que puxa? Então isso aqui vai ser chupado para baixo. Então vai chupar esse líquido aqui para baixo. Por quê? Porque antes existia um ar aqui dentro que era uma resistência descida do líquido. Agora esse ar já não existe mais. Esse líquido é puxado para baixo, ele é sugado para baixo. E aí eu fico da mesma forma. Eu jogo aqui minha mistura, meus elementos sólidos ficam aqui e desce para cá o meu líquido filtrado, tá? A diferença dos dois é simples. Eu aqui consegui filtrar 20 litros em 30 minutos. Aqui eu fiquei 3 horas para filtrar 10 litros, por exemplo, né? Então, filtração, separa o sólido do líquido, muito simples, vou lembrar do filtro lá de casa. Outro exemplo clássico, gente, preparo de café. Ele é um tipo de chá, né? A gente extrai aquele pó. Depois que extrai o pó, tem a parte do pó que não dissolve, que é um elemento sólido disperso naquele líquido de água, né? Que é a água, né? E aí o que? Aquele pó, nós não vamos beber aquele pó. Então nós separamos ele antes. É um processo de separação de mistura que nós fazemos de sólido em líquido, restos do café não solúveis, que nós vamos separar naquele papel de filtro, tá? Separação magnética. Aqui, ó, coloquei um ímã igualzinho dos desenhos animados, né? Então, separação, aqui no caso, sólido, pessoal, só que heterogênea, né? Então, dois sólidos que eu estou vendo que eles são diferentes. Então, eu pego uma areia aqui e limalha de ferro. Limalha de ferro, gente, é resto de ferro em pó, tá? Então, essa limalha está representada em bolinhas, está dispersa no meio da minha areia, beleza? Então, essa limalha que dispersa no meio da minha areia, como é que eu vou separar as duas? Eu aproximo um ímã, como o ferro ele tem magnetismo ativo, ele vai ser atraído aqui pelo meu ímã, tá? E a areia não vai ser atraída. Muito simples esse processo, gente. Eu coleto isso com um ímã, transfiro para um recipiente. A minha areia continua lá no recipiente. Simples, separei dois sólidos em uma mistura heterogênea usando separação magnética. Flotação, gente, são sólido em sólido, tá? Então, olha aqui, eu tenho dois sólidos aqui, ok? E aí eu quero separar esses dois sólidos que têm densidades diferentes. Qual que é o procedimento que eu posso utilizar? Colocar um líquido que não dissolva nenhum dos dois, tá? E que tenha densidade intermediária aos dois. Então é isso que eu faço. Querem um exemplo? Eu tenho areia misturada com, vamos lá, areia misturada com isopor. Um exemplo, né? Então nós temos isopor, que é um material bastante leve, e temos areia, que é um sólido mais pesado. Nós colocamos água, que é um líquido de densidade intermediária. O que acontece, gente? Nosso isopor em xizinho vem parar aqui em cima, ó, e a nossa areia decanta, beleza? Então eu já consigo separar esses dois. Eu separo o que eu tenho na superfície, separo o que eu tenho no fundo, e se eu quiser obter os sólidos, eu faço a secagem deles posteriormente. A catação, gente, é um processo manual, mas convém citar também, porque como o Enem é universalista, às vezes ele vai buscar no cotidiano coisas para poder contextualizar. Catação é o que sua mãe faz quando ela está catando feijão. Hoje em dia praticamente existem marcas que já não precisa mais catar, né? Mas catação é um fenômeno de recolher. Quando eu tenho sólido heterogêneos, que eu vejo fases diferentes, então vejo ali, eu cato aquilo que não me interessa. Levigação, um processo muito usado durante a história do Brasil, no ciclo do ouro, né? Para obter o ouro e as pepitas separadas do material. Por quê, gente? No fundo dos rios
tinha um material ali, o ouro, que é um mineral, então ele está no fundo dos rios, tá? Ele estava ali misturado na areia e outros sedimentos do fundo ali do rio. E aí, para ser separado, como é que os escravos faziam esse procedimento? Eles usavam uma bateia, tá? A bateia que era uma espécie de panela de madeira de fundo arredondado. E ali eles faziam movimentos giratórios. Qual que era o objetivo, gente? O objetivo era impulsionar a água aqui, ó, para as extremidades da bateia. Então imagine que esses são os nossos sedimentos sólidos, a terra, tá? Do fundo do rio. E aqui está o ouro, tá tudo misturado, não tá? Quando eu começo a girar, a força centrípeta traz o mais pesado para o centro, tá? Então aqui está o mais pesado, que é o ouro, e começa a levar para os bordos o que é mais leve, que é a areia e os sedimentos. E isso eles vão jogando essa água fora. Quando sobram só as pepitas, eu recolho isso. Esse processo nós damos o nome de levigação, ok? A tamização, gente. Tamização também tem o nome de peneiração, tá? Então, peneirar é a mesma coisa que tamizar. Já viu peneirar areia? Pedreiro peneirando areia? São processos de tamização. O que o pedreiro quer? Ele quer separar a menor granulometria da areia da maior granulometria. Ele precisa de uma granulometria menor, precisa de partículas de areia mais fininhas. Então ele passa numa peneira primeiro, beleza? Assim também nós podemos fazer com outros materiais. Então, numa mistura sólido-sólido heterogênea, na qual nós queremos separar sólidos com granulosidade diferente, ou seja, eu tenho uma partícula de um sólido que é maior, uma partícula do sólido que é menor, eu posso passar isso aí em uma peneira, tá, gente? O exemplo clássico é a peneiração de areia. Eu quero uma granulometria de areia menor, então eu passo num tamiz, passo numa peneira e obtenho aqui, ó, a granulometria, o sólido de menor granulometria, que é o meu interesse, e retenho aqui as pedras e os elementos de maior granulometria que não vão passar no poro do meu tamiz da minha peneira. Se eu quiser reduzir o tamanho das partículas que eu estou obtendo, eu vou ter que diminuir o poro da minha peneira. Então, quanto menor o poro da minha peneira, menor a quantidade de partículas, menor a granulometria das partículas que vão chegar aqui no meu coletor, certo? Numa das etapas de tratamento de água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. Essa operação denominamos, bem simples, né? Então, o sólido está disperso no líquido, não é uma mistura heterogênea, sólidos dispersos, não dissolvidos, não é uma solução, tá, gente? Então, se eu deixo descansar, vai o que? Sedimentar. É a etapa inicial que eles vão fazer nas estações de tratamento. Vamos à próxima questão aqui. Na preparação de café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são... Aí, ó, a questão do café, né, gente? Primeira coisa, o pó ele é extraído, por isso que a água fica com aquela coloração escura, né? Então, primeiro nós temos um processo de extração e depois nós filtramos os elementos que não são solúveis, letra D. Destilação não tem nada a ver, decantação não tem decantação no preparo de café. Filtração, existe filtração, mas ela não é a primeira etapa, e destilação não existe, então a B não poderia. Destilação não pode ser a C. A E, extração e decantação. Decantação não tem no processo. Então, por eliminação também a gente saberia que é a letra D, beleza? Próxima questão. Funil de bromo, também chamado de funil de decantação, que é aquele que a gente viu lá na aula, é útil para separarmos misturas de quê, gente? Água e glicose dissolvida. Glicose é um açúcar, né? Um tipo de açúcar, um monômero de açúcar. Dá para separar esses dois com funil de bromo? Não, né, gente? É uma mistura homogênea. Água e álcool, outra mistura homogênea. Não tem nem jeito de separar com funil de bromo. Água e gasolina, dois líquidos immiscíveis. Olha aí a palavrinha aí. Daria para separar no funil de bromo? Daria, porque a gasolina vai para cima e a água fica embaixo. Então, resposta letra C. Vamos analisar as outras. Água, areia. Não dá para separar no funil de bromo, gente. Tem que filtrar a areia fora, né? Areia e pó de ferro. Não, aqui eu faço um processo de separação magnética. Resposta letra C.